E aí, tudo certo? Hoje, a gente tem uma missão: desvendar a magia por trás da lógica dos jogos. A gente vai embarcar numa jornada para entender como é que os programadores constroem do zero mesmo aqueles sistemas que dão vida a mundos inteiros, tipo nos jogos clássicos. Bora mergulhar nisso? Olha só o desafio aí na tela. É essa a missão que todo programador, no fundo, aceita: usar pura lógica para construir a experiência de um jogo. Pode ser a sequência de peças que vai cair no Tetris ou o mapa de um jogo de estratégia. No final das contas, o desafio é sempre o mesmo: como organizar a informação. Então fica aquela pergunta, né? Como é que se constrói a lógica de um jogo do zero? Por onde a gente começa? Como é que regras e objetos viram um sistema que funciona? A resposta, como a gente vai ver, está numa das ferramentas mais fundamentais da computação. E essa ferramenta é o que a gente chama de estrutura de dados. E olha, essa analogia da despensa é simplesmente perfeita. Pensa só, se a gente jogar tudo lá dentro de qualquer jeito, achar um pacote de arroz vira uma saga, né? Mas, se a gente organiza por categorias, tudo fica muito mais rápido, muito mais eficiente. Em programação, a lógica é exatamente a mesma coisa. Ok, então a primeira parte da nossa missão é essa aí: organizar o mundo do jogo. A gente precisa de ferramentas para representar os objetos. Tipo, se o jogo é de estratégia, como a gente representa um território? Ou se é de blocos, como é que a gente define uma peça? A resposta para isso é o Struct. Pensa nele como uma caixa de ferramentas personalizada. Sabe, em vez de ter o martelo, os pregos, a chave de fenda, tudo espalhado, você guarda tudo junto, organizado. O Struct faz exatamente isso, só que com dados. Ele agrupa informações que são diferentes, mas que têm a ver uma com a outra, tudo sobre um único nome. E esse exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só, para um jogo tipo War, um território não é só um nome, não mesmo? Ele precisa de um nome, que é um texto, precisa de uma cor de exército, que também é texto, e da quantidade de tropas, que é um número. O Struct permite que a gente crie essa caixa de ferramentas, território, que guarda todas essas informações juntas de forma super organizada. Beleza, agora a gente já tem a nossa caixa de ferramentas para um território. Mas e os outros? Um jogo tem dezenas. Como é que a gente organiza todas essas caixas? Bom, para isso, a gente usa um array, que a gente também chama de vetor. É como se a gente tivesse uma estante com prateleiras numeradas para guardar todas as nossas caixas de ferramentas. E aqui está o pulo do gato, sabe? A combinação de structs com arrays é o que permite modelar mundos super complexos. Cada prateleira numerada do nosso array guarda uma caixa de ferramentas, struct. E dentro de cada uma dessas caixas estão todos os detalhes de um território. É uma ideia simples, mas, nossa, como é poderosa. Ok, já sabemos representar os objetos, mas e as ações? O tempo? A ordem das coisas? Como é que um jogo gerencia a sequência das peças que vão cair ou a vez de cada jogador? Para resolver isso, a gente precisa de novas ferramentas, as chamadas estruturas lineares. E aqui a gente tem duas lógicas que são fundamentais. De um lado, a fila, ou queue. Ela funciona exatamente como uma fila de supermercado. O primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Do outro lado, a pilha, ou stack. Pensa numa pilha de pratos. O último prato que a gente coloca em cima é o primeiro que a gente tira para usar. O último a entrar, primeiro a sair. São dois princípios com aplicações totalmente diferentes. Vamos dar uma olhada na fila. Imagina no Tetris. Quando uma peça nova é gerada, ela vai para o final da fila. Essa operação se chama NQ. Aí, quando o jogador usa a peça que está na vez, ela sai lá da frente da fila. Essa é a operação DQ. É o sistema perfeito para gerenciar uma sequência de coisas que precisam acontecer em ordem, uma depois da outra. Agora, vamos para a pilha. Pensa naquela função de reservar a peça no Tetris. A gente pega a peça que está caindo e, push, coloca ela no topo da pilha. Quando a gente quer usar essa peça de volta, a gente tira ela do topo. A operação é pop. É a lógica do último que entra é o primeiro que sai. Aliás, é exatamente o mesmo princípio por trás da função desfazer, ou o famoso Ctrl+Z, em qualquer programa. Certo, mas e se a relação entre as coisas não for uma simples sequência, uma atrás da outra? E se a gente tivesse, sei lá, um mapa de um jogo com territórios que se conectam de maneiras bem mais complexas? Bom, para isso, a gente vai precisar de estruturas não lineares. A primeira delas são as árvores. A melhor forma de pensar nisso é como uma árvore genealógica, ou então a estrutura de pastas do computador. Existe uma hierarquia super clara. Um elemento pai pode ter vários filhos, mas cada filho só tem um pai.
É uma organização que segue uma hierarquia bem rígida. E aí, do outro lado, a gente tem os grafos. Aqui, a melhor analogia é um mapa de metrô, ou uma rede social. Cada estação ou cada pessoa é um nó que pode se conectar a vários outros, sem uma hierarquia fixa. É a estrutura perfeita para representar redes, sabe? Onde as conexões são flexíveis e podem ir para qualquer lado. Então, para resumir a ideia, a árvore é para hierarquia. Pensa numa árvore de habilidades de um jogo, onde uma habilidade destrava outras específicas. Já o grafo é para redes. Pensa no mapa do War, onde um território faz fronteira com vários outros. Na verdade, uma árvore é um tipo especial de grafo, um que não deixa você fazer círculos ou ciclos nas conexões. Bom, a gente está chegando ao final da nossa missão. Já vimos como representar objetos, como gerenciar sequências e como conectar mundos inteiros. Agora, vamos juntar tudo isso e montar o kit de ferramentas essencial de qualquer programador. E o kit é esse aí: structs e arrays para a gente poder criar e organizar os personagens e objetos do jogo. Filas e pilhas para controlar o fluxo do tempo e das ações. E, finalmente, árvores e grafos para construir os cenários, os mundos e as regras complexas que conectam tudo. No final das contas, essa analogia do Lego é perfeita. Cada uma dessas estruturas é como uma pecinha de Lego. Sozinhas, elas são até bem simples, mas a verdadeira genialidade, a magia da programação, está em saber como combinar essas peças simples para construir universos lógicos incrivelmente complexos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensa só. A lista de contatos do celular, o histórico do navegador, as conexões numa rede social, tudo isso é organizado por essas mesmíssimas estruturas. Elas não servem só para jogos, de jeito nenhum. Elas são a espinha dorsal do nosso mundo digital. Fica a pergunta: de que outras formas essas estruturas organizam o nosso dia a dia?